Pessoal, estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da quarta semana do volume 4 dos PETs. De concentração populacional na América Latina e na África, além dos mencionados no texto e nos mapas da semana. Bom, e aí eu peguei e citei, algumas áreas que possam ser atrativas economicamente. Porque áreas que são atrativas economicamente, têm uma economia um pouco melhor, elas vão atrair, obviamente, a população para essas áreas, em busca de melhor qualidade de vida, de emprego e tudo mais. E aí eu citei na América Latina, o Brasil e o México como os países com situação econômica um pouco melhor, entre os demais, e podem ser áreas atrativas para a população e concentrar maior parte da população. Isso aí também vai depender da época histórica que a gente está vivendo, Nem sempre o Brasil e o México vai ter as condições econômicas melhores aqui dentro da América Latina. E na África, os países da África do Norte costumam ter essa situação econômica melhor e vão ser atrativos para a população ali do continente. 2. As anamórfoses e cartogramas são exemplos de representações gráficas que podemos utilizar para apresentar fenômenos naturais ou sociais. Várias informações podem ser representadas por meio das anamórfoses, entre elas a pobreza do mundo. Observe no cartograma a seguir a distribuição pelo mundo das pessoas que vivem com menos de $1,90 por dia. O mapa de 2016. Identifiquem quais regiões vivem as populações mais pobres do mundo. Bom, no continente africano, sem dúvida, isso aí está muito nítido nesse cartograma, É o continente com a maior pobreza do mundo. E depois a gente vê América Latina, alguns países do Oriente Médio, e da Ásia também, Mas sobretudo na África, continente africano. Que vão viver as populações mais pobres do mundo. B. Qual a relação da ausência de uma alimentação adequada com a qualidade de vida da população? Bom, gente, a alimentação está diretamente ligada à saúde de uma população e, consequentemente, com a qualidade de vida dessa população. Então, se ela não tem uma alimentação adequada, obviamente ela não tem uma boa saúde, obviamente ela não tem uma qualidade de vida. Se não tem saúde, não tem qualidade de vida. C. Se possível, veja o valor do dólar comparado ao real e converta esse ganho diário de $1,90 por dia, o que você conclui. Bom, hoje, devido à extrema desvalorização da nossa moeda, do real, o real, todas as moedas tiveram uma desvalorização dentro da pandemia, algumas mais, outras menos, mas a desvalorização do real, ela está muito grande antes da pandemia, isso devido a resultado do segmento econômico hoje nosso, então o dólar hoje ele está batendo os maiores recordes históricos dele aqui no nosso país. Então hoje ele está valendo R$5,90, Então se ele está valendo hoje R$5,90, esse ganho diário apontado nesse cartograma seria de R$5,90 por dia. O que dá uma renda mensal de R$167. E esse valor é ínfimo para uma pessoa viver. É um valor muito pequeno. A pessoa, o poder de compra aquisitivo dela é baixíssimo. Então ela não consegue ter uma qualidade de vida com uma renda dessa. Ela não consegue pagar nada com uma renda dessa. Ela não consegue ter um local para morar, não consegue ter o que comer com uma renda dessa. Ok? 3. Uma das causas que explicam a incidência constante de conflitos e ditaduras militares na África diz respeito aos atuais limites territoriais que separam os estados africanos. Durante a partilha da África no século XIX, as nações europeias estabeleceram, de acordo com critérios de seu próprio interesse, fronteiras políticas coloniais que não respeitavam as territorialidades pré-existentes. Com isso, as novas fronteiras acabaram formando estados nacionais instáveis, pois separaram
povos que historicamente viveram nos mesmos territórios e em algumas situações, em muitas situações eu diria, uniram grupos étnicos inimigos. Bom, gente, antes de entrar na atividade, eu vou só explicar isso aí. Bom, o continente africano ele tinha essa divisão territorial aí antes da colonização feita pelos países europeus, né? Antes do imperialismo europeu chegar lá e colonizar o continente. Essa divisão territorial ela era feita pelos grupos étnicos que ali habitavam, né? Cada um respeitava o seu território, né? Se fossem grupos inimigos, rivais, cada um habitava o seu território, né? E era assim que havia essa divisão territorial. Com a chegada dos europeus, eles vão dividir ao seu belo interesse, né? Não vão respeitar, obviamente, essas diferenças territoriais entre os grupos étnicos, né? Essa divisão territorial aí, realizada por esses grupos não vai mais existir. Eles vão fazer a divisão territorial, que inclusive é bem parecida com a existente hoje, muda muito pouco, e ela não vai respeitar isso, essa questão de grupos étnicos rivais vivendo em territórios separados, né? Eles vão unir muitas vezes esses grupos étnicos, o que vai fazer com que haja guerra entre eles, vai separar grupos étnicos que historicamente viviam no mesmo território, né? Isso tudo vai gerar um transtorno muito grande dentro do continente africano, promovendo várias guerras civis, né, que ocorrem inclusive nos dias de hoje, né, em vários países africanos. Compare o mapa da atividade e o mapa sobre a África no texto da semana. Escreva algumas características que retratam a diversidade existente na população africana. Bom, a população africana ela tem uma diversidade muito grande, né? O povo africano tem uma cultura bem distinta, né? Dentro do próprio continente vai ter vários tipos de culturas diferentes. Por exemplo, se a gente pega mais ao norte da África, a gente vai pegar um povo árabe, né, com uma religião árabe, muçulmana. Já quando a gente pega, por exemplo, mais na África a África subsaariana, né, que é mais ao sul, depois da floresta do Congo, ali, já é um povo mais pobre, né, inclusive vai ser a região mais pobre da África. O povo o povo negro, né, com religiões descendentes muito da África mesmo, por exemplo, o candomblé e vários outros tipos de religiões africanas, né, que inclusive vieram para o Brasil, algumas delas. Então a gente vai ver que há uma distinção muito grande entre a cultura, entre a diversidade cultural, né, na África. Isso de um país para o outro, ou até mesmo dentro do mesmo país. 4. Observe a tabela e em seguida responda as questões abaixo. É uma tabela que traz alguns países latino-americanos, né? Principalmente esses países aí, vão ser, tirando o México, todos eles da América do Sul, né? O México da América Central, mas todos eles países latino-americanos. Traz a população urbana deles em porcentagem, né? Um mapa, um gráfico, aliás, de 2018, e a população rural também em porcentagem, ok? Que característica dos países da América Latina é retratada na tabela acima? A tabela retrata o processo de urbanização desses países. Se a gente observa essa tabela, a gente pode observar que a porcentagem da população urbana ela é muito maior do que a população rural, né? Isso porque é um mapa de 2018, né, gente? É um gráfico, aliás, de 2018. Se fosse um gráfico lá de 1910, né, lá no início do século 20, a gente observar que ia ser o contrário, né? Ou nos outros séculos aí anteriores, a população rural ela seria maior do que a urbana, mas como é um mapa do século 21, um gráfico, cismei com o mapa, um gráfico do século 21, do ano de 2018, a população urbana desses países ela é muito maior, né? É o dobro, o triplo do que a população rural.
B. Cite os fatores que influenciaram o processo de urbanização dos países latino-americanos. Bom, gente, esse processo de urbanização está ligado a uma mudança na estrutura econômica desses países, né? A economia desses países ela era voltada predominantemente para o setor primário, né, da economia, né, o setor primário que trata a pecuária, a agricultura, o extrativismo aí, né, a partir de um dado momento ali do século, no início, na metade, né, mais na metade, início para metade do século XX, esses países eles passa por uma mudança na sua estrutura econômica. E aí, ao invés de concentrar a sua economia no setor primário, eles começam a concentrar a sua economia no setor secundário, né, que são as indústrias, e terciário, comércio, turismo, prestação de serviço e outros. Tanto o setor secundário quanto o setor terciário são setores da economia que se caracterizam dentro do setor urbano, né? Eles estão predominantemente ligados, né, setorizados dentro do setor urbano. Assim sendo, a população vai estar predominantemente, a partir desse momento, no setor urbano. Então, uma questão de emprego, uma questão da mudança mesmo, né, que essa lógica da mudança da estrutura econômica desses países trouxe, né? Então, a partir disso, esses países passam predominantemente a serem países urbanos, né? A população estando, né, predominantemente nas áreas urbanas, ok? C. Por que o processo de urbanização dos países latino-americanos ocasionou a intensificação da pobreza na cidade? Bom, gente, porque ele ocorre de forma desordenada, não ocorre de forma ordenada, planejada, e principalmente porque ele ocorreu com características de concentração de renda e desigualdade social, né? Toda essa questão econômica, de estrutura econômica que eu estou falando para vocês, ela está ligada, ela está alinhada a uma concentração de renda e a uma desigualdade social muito grande, né? Isso vai fazer com que a pobreza se intensifique onde estiver concentrada a população. Se for no setor rural, vai ser lá. Se for no setor urbano, vai ser lá também, né? Então, como houve essa concentração de renda e desigualdade social dentro desse processo, né, as áreas urbanas intensificaram-se também a pobreza, né? 5. Os africanos fizeram parte da formação do povo brasileiro e, consequentemente, contribuíram intensamente para a composição de nossa cultura. Pesquise, se possível, os aspectos culturais afro-brasileiros presentes no seu cotidiano. Na sua opinião, qual o papel desses traços culturais para a formação da identidade cultural brasileira? Bom, gente, eu coloquei essa como resposta pessoal, porque cada um pode colocar os aspectos culturais afro-brasileiros aí presentes no cotidiano de cada um. Eu vou dar algumas dicas, né? A gente tem, por exemplo, algumas religiões que são de origem africana, religiões essas que inclusive sofrem muito preconceito, né? Aqui dentro do Brasil, por exemplo, o candomblé, essas religiões de terreiro aí, apenas por falta de conhecimento, né? Por isso que há o preconceito, porque não tem nada demais nessas religiões aí. Nada demais que eu digo no sentido, não tem nada de ruim nelas, né? Mas elas sofrem um preconceito muito grande por serem religiões de natureza africana, né? É uma religião, um preconceito que tem um cunho até racial, né? A gente tem, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente pode observar, né, nas festas da Nossa Senhora do Rosário, né, aquelas festas, as folias, né, que são realizadas em prol da Nossa Senhora do Rosário, toda aquela festividade que é feita, ela tem muita origem aí, dessa cultura africana, dessa cultura afro-brasileira aí também, né? Vinda da África, porque ela veio muito com
escravos, né? E ela se enraizou aqui no nosso país. Então, é uma dica aí para vocês de algo que tem relação essa, a essa cultura afro-brasileira, né? É, aí a gente pode contar também outras, né, outras culturas advindas aí é, do, do- da África, dessa cultura afro-brasileira, né, que a gente pode falar, ok?